Você acha que já viu de tudo no mundo animal? Então se prepara, porque as aves deste vídeo parecem criaturas saídas de filmes de fantasia ou da era dos dinossauros. Em florestas, ilhas e regiões isoladas do planeta vivem aves surreais que desafiam tudo o que conhecemos sobre a natureza. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir criaturas que lembram monstros antigos, dragões e até seres alienígenas. E quanto mais a lista avança, mais inacreditáveis elas ficam. Agora comenta aqui embaixo, qual foi a coisa mais estranha que você já viu na natureza? E já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque hoje você vai conhecer aves tão incríveis e misteriosas que parecem ter vindo de outro mundo. Marabu. O marabu é uma das aves mais estranhas do mundo e vive na África subsaariana. Seu visual é tão marcante que é impossível confundir com qualquer outra espécie. Imagine uma ave enorme, com mais de 1,5 metros de altura, cabeça e pescoço totalmente sem penas e um contraste impressionante entre as penas pretas do dorso e o branco da parte inferior. Mas a característica mais curiosa está na sua bolsa inflável na base do pescoço, que contribui para sua aparência diferente e intimidadora. Apesar de parecer desajeitado em terra, o marabu é um excelente voador e cumpre um papel fundamental na natureza. Atua como necrófago, alimentando-se de carcaças e ajudando a manter o ecossistema limpo. Sua presença é vital para evitar a propagação de doenças, já que consome restos que outros animais não aproveitam. Essa combinação de visual incomum e função essencial na natureza faz do marabu não apenas uma ave estranha, mas também uma ave incrível que prova como cada detalhe da evolução tem um propósito. Tetrais cauda de fazão. Entre as aves mais estranhas do planeta, o tetrais cauda de fazão ocupa um lugar especial. Encontrado nas pradarias e áreas abertas da América do Norte, ele é um verdadeiro mestre da sedução no mundo animal. Essa ave incrível apresenta um dimorfismo sexual marcante. As fêmeas têm penas discretas, perfeitas para se camuflar, enquanto os machos exibem um espetáculo visual e sonoro que impressiona qualquer observador. Seu corpo é coberto por uma plumagem acinzentada e manchada, mas o destaque fica para os 2 sacos de pele amarela no peito, que eles inflaram como balões durante a temporada de acasalamento. É aí que começa o show. Eles erguem penas, inflaram os sacos de ar, emitem sons graves e dançam de forma sincronizada, tudo para provar que são o melhor parceiro possível. As fêmeas, por sua vez, observam atentamente e escolhem apenas os mais vigorosos. Depois da escolha, elas constroem ninhos no chão, sob arbustos, onde colocam de 6 a 9 ovos. O tetrais cauda de fazão não é apenas uma ave exótica, mas também um exemplo vivo de como o instinto e a beleza se unem para garantir a continuidade da espécie. Calau gigante. Entre as aves mais estranhas e impressionantes, o calau gigante se destaca não só pelo visual, mas também pelo tamanho colossal. Ele é o maior representante dos calaús, podendo chegar a incríveis 1,30 metros de comprimento. Encontrado em regiões da África, esse predador prefere caçar no chão, capturando insetos e pequenos animais com seu bico enorme e poderoso. Seus ninhos são construídos em cavidades de árvores altas ou até em penhascos, sempre escolhendo locais seguros para proteger os filhotes. O calau gigante também chama atenção pela longevidade. Pode viver até 70 anos em cativeiro, algo impressionante para uma ave. E ainda um detalhe curioso que diferencia machos e fêmeas: a cor da garganta. Enquanto o macho ostenta um vermelho vivo, a fêmea exibe um azul violeta profundo. Essa diferença, além de auxiliar na identificação, acrescenta ainda mais beleza a essa ave incrível. Com seu porte majestoso, hábitos peculiares e vida longa, o calau gigante prova que as aves exóticas podem ser tão fascinantes quanto misteriosas. Ave do paraíso de Wilson. Entre as aves mais estranhas e ao mesmo tempo mais belas do planeta, a ave do paraíso de Wilson é uma verdadeira obra-prima viva. Encontrada nas florestas tropicais da Indonésia, essa ave incrível é pequena, mas ostenta uma combinação de cores tão vibrantes que parece pintada à mão. O macho é o grande astro, corpo com tons de vermelho e amarelo, cabeça azul turquesa brilhante e uma cauda única, formada por 2 penas enroladas em espiral, como fios de ouro. Mas não é só a beleza que chama atenção. O macho dessa ave exótica é um arquiteto nato. Antes de iniciar seu ritual de acasalamento, ele limpa meticulosamente um espaço no chão da floresta, retirando folhas, galhos e qualquer sujeira que possa atrapalhar. Esse palco limpo serve de cenário para um espetáculo de dança que mistura movimentos rápidos, giros e exibições das penas coloridas, tudo para conquistar a fêmea.
A fêmea, mais discreta, avalia cada detalhe: a limpeza do espaço, a energia da dança e a intensidade das cores. Só os machos mais dedicados têm chance de passar seus genes adiante. Esse processo seletivo intenso faz com que a ave do paraíso de Wilson seja um exemplo perfeito de como a natureza é exigente quando o assunto é reprodução. Fragata magnífica. Entre as aves mais estranhas e ousadas que existem, a fragata magnífica leva o título de uma das mais habilidosas caçadoras e ladrãs do mundo animal. Encontrada em regiões tropicais e subtropicais, ela vive sobrevoando mares e ilhas, quase sempre com as asas abertas, aproveitando as correntes de ar para planar por horas sem esforço. Seu tamanho impressiona, envergadura de até 2,5 metros, mas corpo leve, o que a torna uma das melhores voadoras da natureza. O detalhe mais marcante nos machos é o enorme saco gular vermelho, que eles inflaram durante a temporada de acasalamento, formando uma esfera tão chamativa que pode ser vista de longe. Mas a fama dessa ave incrível vem de outro hábito: o cleptoparasitismo. Sim, a fragata magnífica rouba alimento de outras aves marinhas. Ela persegue suas vítimas no ar até que elas soltem o peixe, para então agarrá-lo antes que caia na água. Esse comportamento oportunista, somado à sua impressionante habilidade de voo, faz dela uma predadora eficiente e adaptada ao extremo. Ao mesmo tempo, é uma lembrança de como, no mundo selvagem, inteligência e estratégia podem valer tanto quanto força bruta. Galinha vulturina. No coração das florestas da África Central, onde a vida selvagem é um espetáculo à parte, vive a galinha vulturina, uma das aves mais estranhas e impressionantes que você vai conhecer. Seu visual é um show de cores e contrastes. Penas em tons vibrantes de azul, branco, roxo e preto formam um padrão que mais parece uma obra de arte. Com cerca de 50 a 60 centímetros, essa ave é robusta e possui pernas longas que a ajudam a se movimentar rápido no chão, seu habitat preferido. Essas aves exóticas são muito sociáveis e vivem em grandes grupos. Durante o dia, elas percorrem grandes distâncias, de 15 a 25 quilômetros, em busca de alimento, que inclui ervas, folhas, insetos e pequenos invertebrados. Apesar de passarem a maior parte do tempo no chão, elas também são capazes de voar quando precisam, mostrando que sabem se adaptar ao ambiente com facilidade. O que torna a galinha vulturina uma ave diferente é exatamente essa combinação de beleza vibrante, comportamento social intenso e capacidade de sobrevivência em um ambiente desafiador. É uma prova de que as aves mais estranhas não estão apenas na aparência, mas também nos hábitos e na forma como vivem. Kakapo. Direto da Nova Zelândia, chega o kakapo, uma das aves mais estranhas do mundo não apenas por sua aparência, mas principalmente por um detalhe surpreendente: ele não voa. Esse papagaio noturno é todo coberto por uma plumagem verde que serve como uma camuflagem perfeita nas florestas em que habita, e pode medir até 60 centímetros. Seu peso pode chegar a 4 kg, bastante para um papagaio, mas isso acontece porque suas asas são atrofiadas, tornando impossível o voo. Apesar de não poder voar, o kakapo é um mestre da sobrevivência noturna. Sua audição e olfato são tão apurados que ele se orienta facilmente no escuro, encontrando alimento e evitando predadores. Esse papagaio noturno tem um papel importante no ecossistema, ajudando na dispersão de sementes. Infelizmente, o kakapo está entre as aves exóticas mais ameaçadas do planeta, vítima da perda de habitat e de espécies invasoras. Sua história é um lembrete da importância da conservação e do respeito à diversidade das aves mais diferentes do nosso mundo. Gaivota inca. Nas costas do Peru e do Chile, a gaivota inca é uma das aves mais estranhas e fascinantes que você pode encontrar. Com cerca de 40 centímetros de comprimento, ela se destaca por um detalhe curioso e único: suas penas brancas que formam um bigode que se estende a partir da base do bico. Esse visual incomum é o que já a torna uma ave diferente à primeira vista. Além disso, seu corpo exibe uma plumagem cinza escura contrastando com um bico laranja vibrante. Essa ave exótica é uma especialista em ambientes costeiros, vivendo em rochas e montanhas próximas ao mar, onde constrói seus ninhos. Sua alimentação inclui crustáceos, peixes e restos de animais marinhos, reforçando seu papel no equilíbrio do ecossistema costeiro. Apesar de toda essa adaptabilidade, a gaivota inca está ameaçada devido à poluição e à destruição dos seus habitats naturais, um triste destino que muitas aves mais estranhas enfrentam. Com seu visual inconfundível e hábitos ligados ao mar, a gaivota inca prova que mesmo nas regiões mais desafiadoras, a natureza cria as aves mais incríveis e únicas. Picanço. Entre as aves mais estranhas e inteligentes, o picanço chama atenção não pelo visual,
mas por seu comportamento único. Essa família de aves passeriformes inclui 34 espécies espalhadas pelo mundo, e todas compartilham uma habilidade incrível. Depois de capturar suas presas, elas têm o costume peculiar de espetá-las em espinhos ou arames farpados para armazenar e consumir depois. O picanço possui um bico forte e ligeiramente curvado, perfeito para capturar pequenos mamíferos, répteis e outras aves. Esse armazenamento incomum de alimento mostra uma inteligência adaptativa que poucas aves exóticas apresentam. Essa estratégia ajuda o picanço a garantir alimento em tempos de escassez, provando que a natureza é cheia de surpresas. Se você está procurando exemplos das aves mais diferentes do planeta, o picanço é uma ótima amostra. Sem um visual extravagante, mas com um comportamento que desafia qualquer expectativa. Beija-flor bico de espada. Prepare-se para conhecer uma das aves mais estranhas e fascinantes do planeta, o beija-flor bico de espada. Essa ave minúscula, encontrada nas florestas subtropicais, tem uma característica que parece desafiar as leis da natureza. Seu bico é maior que o próprio corpo. Isso mesmo, o bico do beija-flor é cerca de 25% maior do que ele, o que faz dessa espécie única no mundo. Esse bico longo e fino não é apenas um detalhe visual curioso. Ele é uma adaptação incrível que permite ao beija-flor acessar o néctar de flores com talos muito compridos, que outras aves simplesmente não conseguem alcançar. Por isso, essa ave exótica desempenha um papel fundamental na polinização de certas flores, garantindo a reprodução delas e a manutenção dos ecossistemas onde vive. Mas não pense que esse bico gigantesco é só vantagem. Ele também pode dificultar o voo, exigindo que o beija-flor bico de espada seja um mestre em manobras aéreas. Além disso, o bico serve para disputas territoriais com outros beija-flores, tornando suas batalhas ainda mais dramáticas. Abutre barbudo. Entre as aves mais estranhas, o abutre barbudo se destaca por uma habilidade única. Ele é capaz de se alimentar de ossos. Isso mesmo, esse abutre, encontrado nas montanhas da Europa, Ásia e África, tem um poder que poucos animais possuem. Ele engole ossos inteiros ou os deixa cair de grandes alturas para quebrá-los e alcançar medula óssea, que é uma fonte rica em nutrientes. Essa dieta especial faz do abutre barbudo uma peça fundamental no ecossistema, já que aproveita partes que outras aves necrófagas não conseguem. Diferente de outros abutres que possuem pescoço sem penas para entrar nas carcaças, o abutre barbudo não precisa disso. Ele patrulha montanhas em busca de ossos e observa outras aves para encontrar suas refeições. Curiosamente, uma antiga lenda grega conta que um poeta morreu após ser atingido por um osso lançado por um abutre, reforçando a aura misteriosa dessa ave. Ayam semani. A Ayam semani é uma das aves mais estranhas e raras do mundo, originária das ilhas indonésias de Sumatra e Java. O que a torna única é a hiperpigmentação total do corpo, uma condição genética que deixa todas as suas penas, pele, bico, língua, olhos, garras e até órgãos internos completamente pretos, uma verdadeira galinha negra. Apesar dessa cor intensa, os ovos da Ayam semani são claros, o que desfaz o mito de que também seriam pretos. Essa ave exótica é muito valorizada tanto pela beleza quanto pela carne, considerada uma iguaria na culinária local, o que a torna cara e protegida. Além disso, os exemplares mais bonitos participam de concursos de beleza, destacando ainda mais seu status especial. A Ayam semani precisa de espaço e alimentação balanceada para se desenvolver, e sua singularidade faz dela uma das aves mais diferentes e fascinantes do planeta, um verdadeiro tesouro da biodiversidade. Polpa euroasiática. A polpa euroasiática é uma das aves mais estranhas e fascinantes que você pode encontrar na Europa, Ásia e partes da África. Com cerca de 27 centímetros, essa ave chama atenção por sua longa crista laranja com pontas pretas, que pode ser levantada em um leque espetacular ou mantida baixada, dando um charme único ao seu visual. Além da crista, ela possui um bico longo e curvo, perfeito para sondar o solo em busca de insetos, sua principal fonte de alimento. As asas e a cauda têm padrões de listras pretas e brancas que reforçam ainda mais seu visual exótico, tanto em repouso quanto em voo. A polpa euroasiática é uma ave incrível que passa a maior parte do tempo no solo, onde desempenha um papel ecológico importante ao controlar a população de insetos e contribuir para o equilíbrio dos ecossistemas onde vive. Sua combinação de cores vibrantes, comportamento único e papel essencial na natureza faz dela uma das aves mais diferentes e impressionantes que existem. Calau-rinoceronte. O calau-rinoceronte é uma das aves mais estranhas e impressionantes do Sudeste Asiático. Com seu tamanho grande e plumagem preta e branca, essa espécie chama atenção especialmente pelo seu enorme bico curvado que possui um capacete na parte superior,
parecido com um chifre de rinoceronte, daí seu nome curioso. Diferente de outras aves que apresentam diferenças visíveis entre machos e fêmeas, no calau rinoceronte macho e fêmea são quase idênticos, tornando difícil distinguir um do outro só pela aparência. Esse bico não é só para show, ele ajuda o calau a caçar e se alimentar, e seu porte robusto faz dele um verdadeiro gigante entre as aves exóticas. Com seu visual único e tamanho impressionante, o calau rinoceronte é um exemplo claro das aves mais diferentes e fascinantes que habitam nosso planeta, uma verdadeira joia da natureza asiática. Ibis escarlate. O ibis escarlate é uma das aves mais estranhas e vibrantes que você vai encontrar na América do Sul e no Caribe. Com sua plumagem totalmente vermelha, quase como uma pintura viva, ele se destaca em ambientes de estuários e margens de rios, onde vive e se alimenta. Essa ave incrível é social e forma grandes bandos, tanto para buscar alimento quanto para nidificar. Seu bico longo e curvo é perfeito para vasculhar a lama em busca de pequenos crustáceos, moluscos e insetos aquáticos, que compõem sua dieta. O ibis escarlate não é só uma maravilha visual, ele desempenha um papel essencial nos ecossistemas ribeirinhos, ajudando a controlar populações de pequenos animais e mantendo o equilíbrio ambiental. Sua cor vermelha intensa também é um sinal de saúde e vigor, usado em rituais de acasalamento. Por ser uma das aves mais diferentes e impressionantes do seu habitat, o ibis escarlate chama a atenção e inspira admiradores por onde passa. Atobá de pata azul. O atobá de pata azul é uma das aves mais estranhas e fascinantes que vivem nas regiões tropicais e subtropicais do Oceano Pacífico. Seu grande diferencial está nos pés. Eles são de um azul vibrante, quase elétrico, que chama a atenção de longe. Essa cor não é só estética. Os pés azuis são protagonistas de um ritual de acasalamento único, onde os machos exibem seus pés em danças sincronizadas para conquistar as fêmeas. Além dos pés, o atobá tem um bico robusto e asas longas, perfeitas para voos rápidos e precisos, essenciais para caçar peixes, sua principal fonte de alimento. Essas habilidades fazem dele um dos melhores voadores entre as aves exóticas marinhas. Com sua combinação de beleza, comportamento único e capacidade de voo ágil, o atobá de pata azul é uma das aves mais diferentes e incríveis que habitam os mares tropicais, uma verdadeira joia da natureza que encanta qualquer observador. Tetrais das pradarias. O tetrais das pradarias é mais uma das aves mais estranhas e fascinantes que habitam as grandes extensões de pradarias e campos abertos. Assim como o tetras cauda de fazão, ele é famoso por suas exibições espetaculares durante o período de acasalamento. Os machos dessa espécie têm uma plumagem vibrante que se destaca contra o verde das pradarias, e durante os rituais, realizam danças complexas para atrair as fêmeas. Essas performances são verdadeiros espetáculos de cores e movimentos que mostram toda a força e saúde do macho. Adaptado ao ambiente aberto, o tetrais das pradarias tem uma plumagem que funciona como camuflagem eficiente contra predadores, além de habilidades de voo rápidas para escapar de ameaças. Seu habitat inclui áreas com vegetação rasteira, ideal para alimentação e proteção. Com suas cores vibrantes, comportamento único e adaptação ao ambiente, o tetras das pradarias é uma das aves mais diferentes e incríveis do mundo, um verdadeiro artista natural das campinas abertas. Ive. Conhecida popularmente como ive, essa pequena ave é uma das aves mais estranhas e incríveis que você pode encontrar nas florestas do Havaí. Com uma plumagem vibrante em tons de vermelho, preto e branco, ela chama atenção não só pela beleza, mas também pelo papel fundamental que desempenha no equilíbrio do ecossistema local. O ive possui um bico fino e curvo, adaptado para se alimentar do néctar das flores, contribuindo assim para a polinização e a manutenção da diversidade das plantas nativas. Essa interação delicada entre ave e planta é essencial para a saúde das florestas havaianas. Infelizmente, o ive enfrenta sérias ameaças devido à perda de habitat e à introdução de espécies invasoras, colocando essa ave exótica em risco de extinção. Seu declínio é um alerta para a necessidade urgente de conservação. Com sua beleza única e importância ecológica, o ive é uma das aves mais diferentes e fascinantes do mundo, uma verdadeira joia das florestas tropicais que merece toda a nossa atenção e cuidado. Cegonha bico de sapato. Encerrando nossa lista das aves mais estranhas e incríveis, temos a cegonha bico de sapato, uma gigante das regiões pantanosas da África Central e Oriental. Seu nome vem do seu bico enorme, largo e em formato que lembra um sapato, podendo chegar a 30 centímetros de comprimento. Essa característica é sua marca registrada e uma das mais inusitadas do reino das aves. Além do visual impressionante, essa cegonha tem um comportamento que assusta e encanta.
Seu som lembra disparos de fuzil, uma estratégia para afastar predadores e atrair parceiros durante a época de acasalamento. Com sua aparência imponente e sons estranhos, a cegonha bico de sapato é uma das aves mais diferentes e fascinantes que existem. Ela vive em pântanos, rios e lagos, onde se alimenta de peixes, anfíbios e pequenos répteis, usando seu bico largo para capturar as presas com eficiência. Apesar do tamanho e do som assustador, essa ave é fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas alagados que habita. Rockwall de pescoço branco. O rockwall de pescoço branco é uma daquelas aves estranhas que parecem ter parado no tempo. Encontrado em áreas florestais rochosas da África Ocidental, esse pássaro de médio porte chama atenção logo de cara pelo visual incomum. Ele possui pescoço longo, cauda alongada e uma combinação de cores que parece cuidadosamente desenhada. As partes superiores do corpo são preto-acinzentadas, enquanto o peito e a barriga são completamente brancos, criando um contraste forte e marcante. Mas o que realmente faz essa ave entrar para a lista das aves mais estranhas do mundo é a cabeça quase sem penas, deixando a pele exposta em tons de amarelo alaranjado, com duas manchas pretas posicionadas logo atrás dos olhos, como se fossem marcas naturais de pintura tribal. O comportamento do rockwall de pescoço branco também é curioso. Diferente de muitas aves que voam longas distâncias, essa espécie prefere se locomover por meio de saltos e voos curtos, sempre rente ao solo e à vegetação baixa. Ele raramente realiza voos longos, o que reforça ainda mais sua aparência quase primitiva. Sua alimentação é baseada principalmente em insetos, mas ele não dispensa pequenos anfíbios e até pequenos mamíferos quando encontra a oportunidade certa. No período reprodutivo, os ninhos são construídos com lama, aderidos a superfícies rochosas, e podem ser feitos de forma isolada ou em pequenas colônias com outros indivíduos da mesma espécie. Sem dúvida, o rockwall de pescoço branco é uma ave exótica que prova que a natureza não economiza criatividade. Urubu-rei. O urubu-rei é uma das aves mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais incompreendidas do continente americano. À primeira vista, ele parece assustador, quase ameaçador, mas seu papel ecológico é simplesmente essencial. Essa ave estranha é facilmente reconhecida pela cabeça e pelo pescoço completamente sem penas, exibindo uma explosão de cores vibrantes que variam entre laranja, vermelho, roxo e amarelo. O corpo, por outro lado, é majoritariamente branco, contrastando com asas e cauda pretas, criando um visual que parece ter sido pintado à mão. O urubu-rei habita regiões tropicais e subtropicais das Américas, desde o México até a Argentina, sendo encontrado em florestas densas, áreas abertas e regiões próximas a rios. Apesar da aparência imponente, ele desempenha um dos papéis mais importantes da natureza, o de agente de limpeza. Ao se alimentar de carcaças, essa ave ajuda a evitar a proliferação de bactérias, vírus e doenças que poderiam se espalhar rapidamente pelo ambiente. Mesmo sendo uma das aves mais dominantes quando o assunto é alimentação em carniça, o urubu-rei enfrenta sérios desafios. Sua taxa de reprodução é baixa, e a perda de habitat tem causado a diminuição gradual de suas populações. Poucas aves no mundo conseguem unir uma aparência tão estranha, uma função ecológica tão vital e uma presença tão simbólica quanto o urubu-rei, uma verdadeira peça-chave do equilíbrio ambiental. Auca de crista. A auca de crista prova que até mesmo no ambiente marinho existem aves estranhas capazes de surpreender qualquer um. Pequena no tamanho, mas enorme no estilo, essa ave marinha se destaca por uma crista proeminente que se projeta para a frente da cabeça, lembrando um penteado cuidadosamente esculpido. Para completar o visual excêntrico, ela possui íris brancas bem marcantes e longas plumas auriculares que se estendem dos olhos até a região das orelhas, criando uma aparência quase caricata. O habitat da auca de crista são as costas de ilhas remotas, onde ela passa grande parte da vida enfrentando ventos fortes e águas geladas. Sua alimentação é baseada em pequenos animais marinhos, capturados por meio de mergulhos profundos e extremamente precisos. Machos e fêmeas são muito parecidos, mas observadores atentos conseguem notar que as fêmeas costumam ter o bico levemente menor e menos curvado, além de uma crista um pouco mais discreta. O período reprodutivo ocorre entre maio e agosto, quando essas aves se reúnem em colônias densas, ocupando fendas rochosas para construir seus ninhos. Em alguns locais, essas colônias podem atingir números impressionantes, transformando as encostas das ilhas em verdadeiras cidades de aves exóticas. A auca de crista é a prova viva de que até o oceano guarda aves com visuais absolutamente fora do padrão. Galinha onagaduri. A galinha onagaduri é uma das aves mais estranhas e impressionantes já criadas pelo ser humano, parecendo mais uma obra de arte viva do que uma simples galinha. Originária do Japão,
Essa ave ornamental rara ficou mundialmente famosa por um detalhe absolutamente surreal: sua cauda extremamente longa. Em condições normais, a cauda da galinha onagaduri pode medir entre 1 e 2 metros. Esse crescimento contínuo acontece porque essa raça possui uma mutação genética rara que impede a troca natural das penas da cauda, fazendo com que elas cresçam indefinidamente ao longo da vida do animal. Historicamente, a galinha onagaduri era criada nos jardins dos palácios imperiais japoneses, sendo considerada um símbolo de status, paciência e dedicação. Hoje, ela é reconhecida oficialmente como um tesouro natural nacional do Japão, e sua criação segue regras rígidas para preservar a raça. Manter uma ave dessas não é nada simples. As caudas precisam ser protegidas do chão, da sujeira e de danos físicos, o que faz com que muitas sejam mantidas em gaiolas elevadas ou estruturas especiais. Cada pena longa exige cuidados diários, transformando a criação dessa ave exótica em uma verdadeira arte. A galinha onagaduri não é apenas uma ave estranha, ela é um exemplo vivo de até onde a natureza, aliada à seleção humana, pode chegar. Mau. O mau é facilmente uma das aves mais assustadoras e fascinantes das florestas úmidas do Nordeste da América do Sul. Sua aparência já chama atenção imediatamente. A cabeça e a face praticamente não possuem penas, revelando uma pele azul intensa que cria um contraste marcante com o restante do corpo escuro. Os machos podem pesar cerca de 360 gramas e atingir aproximadamente 35 centímetros de comprimento, enquanto as fêmeas são um pouco menores, mas igualmente impressionantes. No entanto, o que realmente torna o mau uma das aves mais estranhas do mundo não é apenas seu visual exótico, e sim o som que ele produz. Esse som ecoa pela floresta, causando admiração, confusão e até medo em quem não conhece sua origem. Essa característica faz com que o mau seja uma ave envolta em mistério, frequentemente associada a lendas locais. Sua alimentação é baseada principalmente em frutas, mas também inclui insetos, o que o torna um importante dispersor de sementes dentro do ecossistema florestal. Apesar de sua aparência singular e comportamento intrigante, o mau possui uma população considerada estável e não está ameaçado de extinção. Ele prova que, dentro das florestas tropicais, existem aves incríveis capazes de enganar até os ouvidos mais atentos. Beija-flor de cabeça magenta. O beija-flor de cabeça magenta é uma verdadeira joia voadora da natureza e uma das aves mais exóticas já observadas. Nativo da costa oeste da América do Norte, esse pequeno beija-flor parece desafiar as leis da física quando entra em movimento. Sua característica mais impressionante é a capacidade de mudar de cor dependendo do ângulo da luz e da posição do observador. Isso acontece graças à iridescência das penas, uma estrutura microscópica que reflete a luz de formas diferentes, criando tons que variam entre magenta, roxo, rosa intenso e até dourado. Nos machos, esse efeito visual é ainda mais marcante e desempenha um papel crucial durante o período de reprodução, funcionando como uma ferramenta de exibição para atrair as fêmeas. Além da aparência quase mágica, o beija-flor de cabeça magenta possui um bico longo e fino, perfeitamente adaptado para alcançar o néctar no interior das flores. Sua língua especializada funciona como uma espécie de bomba, permitindo que ele se alimente de forma extremamente eficiente. Além do néctar, essa ave incrível também consome pequenos artrópodes, garantindo a ingestão de proteínas essenciais. Pequeno no tamanho, mas gigantesco no impacto visual, esse beija-flor é uma das provas mais claras de que algumas aves parecem literalmente brilhar sob a luz do sol. Fazão tem-mink. O fazão tem-mink é uma das aves mais estranhas e visualmente impressionantes das florestas densas e regiões montanhosas da Ásia. À primeira vista, pode até passar despercebido quando comparado a aves extremamente coloridas, mas basta observar um macho adulto em período reprodutivo para entender por que ele é considerado uma das aves mais exóticas do mundo. As fêmeas possuem plumagem discreta, em tons terrosos, perfeitamente adaptada para camuflagem no ambiente florestal, enquanto os machos exibem uma combinação absurda de cores vibrantes, incluindo vermelho intenso, azul profundo, laranja e detalhes dourados que parecem pintados à mão. Durante a época de reprodução, que ocorre entre abril e junho, o fazão tem-mink protagoniza um verdadeiro espetáculo natural. Os machos inflaram a pele do pescoço, exibem apêndices coloridos e realizam danças elaboradas, com movimentos precisos e coreografados, tudo para atrair a atenção das fêmeas. Essas exibições são tão elaboradas que parecem ensaiadas, transformando o chão da floresta em um palco natural. Apesar de toda essa exuberância visual, esses fazões passam a maior parte do tempo no solo, caminhando lentamente enquanto procuram frutos, sementes e insetos. Papagaio careca.
O papagaio careca é uma das aves brasileiras mais curiosas e surpreendentes já registradas pela ciência. Endêmico do Brasil, esse papagaio chama atenção imediatamente por sua coloração alaranjada intensa na cabeça, que contrasta fortemente com o verde do restante do corpo, criando um visual completamente fora do padrão entre os papagaios. Essa ave exótica habita florestas úmidas de baixa altitude, onde se movimenta entre as copas das árvores em busca de alimento. Durante muito tempo, o papagaio careca passou despercebido ou foi confundido com outras espécies semelhantes, o que torna sua história ainda mais impressionante. Ele só foi descrito oficialmente pela ciência em 2002, algo extremamente recente quando falamos de aves. Sua dieta é baseada principalmente em frutas, o que o torna um importante dispersor de sementes, ajudando na regeneração das florestas brasileiras. O papagaio careca é um exemplo claro de como ainda existem aves incríveis pouco conhecidas vivendo no Brasil, reforçando a importância da conservação da biodiversidade nacional e mostrando que a natureza ainda guarda muitos segredos à espera de serem descobertos. Jacu cigano. O jacu cigano é, sem exagero, uma das aves mais estranhas do planeta. Nativo das regiões alagadas da América do Sul, especialmente da bacia amazônica, ele possui uma aparência que parece uma mistura improvável de diferentes eras da evolução. Sua plumagem é colorida, a crista apresenta tons laranja-avermelhados, a face exibe pele azul intensa e os olhos vermelhos dão um aspecto quase alienígena. Mas o que realmente torna o jacu cigano uma ave única está nos seus filhotes. Durante a época reprodutiva, que coincide com o período das chuvas, os casais constroem ninhos em galhos próximos à água. Após a incubação dos ovos, algo inacreditável acontece. Os filhotes nascem com garras funcionais nas asas. Essas garras permitem que eles escalem galhos e se locomovam entre a vegetação caso caiam do ninho ou precisem fugir de predadores. Essa característica lembra aves pré-históricas e desaparece à medida que os filhotes crescem e desenvolvem asas fortes para o voo. A alimentação do jacu cigano é majoritariamente herbívora, composta por folhas, flores e frutos, o que também influencia seu sistema digestivo altamente especializado. Essa ave incrível parece um elo vivo entre o passado e o presente da evolução das aves. Araponga da Amazônia. A araponga da Amazônia é uma das aves mais estranhas, impressionantes e sonoramente assustadoras do planeta. À primeira vista, ela já chama atenção pela aparência incomum, mas é quando abre o bico que tudo muda. Essa ave é famosa por emitir um dos cantos mais altos já registrados no mundo das aves, um som metálico, seco e explosivo, comparado por muitos a um alarme industrial ou a uma martelada de ferro. O som pode ser ouvido a quilômetros de distância, atravessando a floresta amazônica como um aviso impossível de ignorar. Existe um contraste marcante entre machos e fêmeas. As fêmeas possuem coloração verde-oliva com listras discretas, o que garante excelente camuflagem em meio à vegetação densa. Já os machos são completamente diferentes. Exibem plumagem branca brilhante e um apêndice carnudo pendurado no bico, algo totalmente fora do padrão entre aves. Esse apêndice balança durante as vocalizações e faz parte das exibições de acasalamento. O canto poderoso não serve apenas para comunicação, mas também para demonstrar força e atrair fêmeas. A araponga da Amazônia é uma ave incrível que transforma o som em sua principal arma evolutiva, provando que nem sempre a aparência é o fator mais impressionante da natureza. Urutau. O urutau é uma das aves mais misteriosas, estranhas e assustadoras do Brasil e da América do Sul. Ave de hábitos noturnos, ele é envolto em lendas, histórias populares e crenças antigas que atravessam gerações. Durante o dia, o urutau permanece completamente imóvel, pousado em troncos secos ou galhos quebrados, utilizando uma camuflagem tão perfeita que se torna praticamente invisível. Seu corpo imita com precisão a textura da madeira, fazendo com que até observadores experientes tenham dificuldade em identificá-lo. Mas quando a noite cai, o urutau revela outro lado ainda mais perturbador. Seu canto ecoa pela escuridão com um som longo, melancólico e arrepiante, frequentemente associado a lamentos ou choros, o que alimentou inúmeras histórias folclóricas. Apesar da fama sombria, essa ave estranha se alimenta principalmente de insetos capturados em voo, mas também pode consumir pequenos vertebrados como lagartos, morcegos e até outros pássaros. Curiosamente, o urutau não se assusta facilmente, mesmo quando humanos se aproximam, mantendo seu comportamento imóvel até o último instante. Essa combinação de silêncio, camuflagem e vocalização assustadora transforma o urutau em uma das aves mais enigmáticas do mundo. Fragata comum.
A fragata comum é uma das aves mais estranhas dos oceanos e uma verdadeira especialista em voo. Seu corpo é leve, as asas são extremamente longas e afiadas, e sua habilidade de planar usando correntes de ar é tão eficiente que ela pode passar dias sobrevoando o mar sem pousar. No entanto, o que realmente torna essa ave exótica mundialmente famosa acontece durante o período reprodutivo. Os machos inflaram um enorme saco gular vermelho, que parece um balão inflável preso ao pescoço. Esse saco é usado exclusivamente para atrair fêmeas, criando um espetáculo visual impossível de ignorar. Quanto maior e mais vibrante o saco gular, maiores são as chances de sucesso reprodutivo. As fêmeas são maiores que os machos e apresentam peito branco e cabeça escura, enquanto os filhotes nascem cobertos por uma penugem branca. A fragata comum nidifica em colônias, geralmente em ilhas isoladas ou regiões costeiras, construindo ninhos simples em árvores ou arbustos. Além de capturar peixes e lulas na superfície do mar, essa ave também é famosa por roubar alimento de outras aves em pleno voo, mostrando que sua inteligência e oportunismo fazem parte de sua estratégia de sobrevivência. Jassanã africana. A jassanã africana é uma ave estranha que parece desafiar as leis da física. Habitante de regiões de águas rasas na África subsaariana, ela é facilmente reconhecida por suas pernas longas e dedos extremamente alongados, que permitem caminhar sobre vegetação flutuante como se estivesse andando sobre a água. Essa adaptação impressionante facilita a busca por alimento em ambientes alagados, onde outras aves simplesmente afundariam. Sua plumagem apresenta tons castanhos com peito amarelado, cabeça preta, face branca e detalhes azul acinzentados, criando um visual elegante e exótico. Mas o comportamento dessa ave é ainda mais surpreendente. Diferente da maioria das aves, na jassanã africana quem domina o território são as fêmeas. Elas acasalam com vários machos, enquanto os machos ficam responsáveis pela construção dos ninhos, incubação dos ovos e cuidado com os filhotes. Os filhotes aprendem rapidamente a nadar e mergulhar, e muitas vezes são vistos se escondendo sob as asas dos pais para escapar de predadores. Essa inversão de papéis torna a jassanã africana uma das aves mais curiosas do mundo. Peru ocelado. O peru ocelado é uma das aves mais bonitas e estranhas do continente americano. Sua plumagem apresenta uma combinação impressionante de cores metálicas, com tons de verde, azul, bronze e manchas em formato de olhos, conhecidas como ocelos, que criam um efeito visual hipnotizante. Os machos podem pesar cerca de 5 quilos, enquanto as fêmeas são menores, mas igualmente elegantes. Apesar do tamanho, o peru ocelado passa a maior parte do tempo no solo, preferindo correr a voar quando ameaçado. Ainda assim, é capaz de voos curtos e rápidos, especialmente para alcançar árvores altas onde se abriga durante a noite, longe de predadores. A reprodução ocorre entre fevereiro e abril, período em que os machos realizam exibições elaboradas, abrindo as penas e emitindo sons para atrair as fêmeas. Os ninhos são feitos no chão, bem escondidos, onde são depositados entre 8 e 15 ovos, incubados por cerca de 28 dias. Essa ave exótica é uma prova viva de que o mundo ainda guarda espécies visualmente impressionantes fora do eixo mais conhecido. Kiwi. O kiwi é uma das aves mais estranhas e curiosas já conhecidas, parecendo uma mistura improvável entre pássaro e mamífero. Nativo da Nova Zelândia, o kiwi é uma ave que não voa, possui corpo arredondado, pernas curtas e penas que mais parecem pelos, dando a ele um visual totalmente fora do padrão. Mas o que realmente impressiona é o tamanho do seu ovo. Proporcionalmente, o kiwi põe o maior ovo do mundo em relação ao tamanho do corpo, podendo chegar a cerca de 20% do peso da fêmea. Além disso, o kiwi possui um bico longo, fino e extremamente sensível, equipado com terminações nervosas capazes de detectar vibrações no solo. Essa adaptação permite que ele encontre alimento mesmo no escuro, já que é uma ave de hábitos noturnos. Sua dieta é composta por vermes, insetos, larvas e pequenos invertebrados que vivem sob a terra. Ao caminhar lentamente pelo chão da floresta, o kiwi usa mais olfato e o tato do que a visão, algo raríssimo entre aves. Essa combinação de aparência incomum, comportamento noturno e reprodução extrema transforma o kiwi em uma das aves mais incríveis e estranhas do planeta. Araponga do Nicarágua. A araponga do Nicarágua é uma ave exótica das regiões montanhosas da América Central que parece desafiar qualquer lógica estética da natureza. Assim como outras arapongas, ela se destaca pelo canto poderoso, mas o que realmente chama atenção é sua aparência única. Os machos possuem cabeça e garganta brancas, corpo marrom e 3 longos apêndices carnudos pretos pendurados na base do bico, algo completamente incomum entre aves.
Esses apêndices balançam durante as exibições de acasalamento, tornando o ritual ainda mais impressionante e estranho. Já as fêmeas apresentam plumagem verde-oliva discreta, perfeita para camuflagem no ambiente florestal. O canto dessa ave é extremamente alto e metálico, podendo ser ouvido a longas distâncias, funcionando como uma verdadeira assinatura sonora da floresta. Essa vocalização intensa é usada tanto para marcar território quanto para atrair parceiras. A araponga do Nicarágua é um exemplo claro de como algumas aves evoluíram não para serem belas no sentido clássico, mas para serem impossíveis de ignorar. Ave do paraíso de Alberto. A ave do paraíso de Alberto, endêmica das florestas montanhosas da Nova Guiné, essa ave causou verdadeiro espanto quando foi apresentada pela primeira vez na Europa. Sua aparência era tão incomum que muitos acreditaram se tratar de uma falsificação. Os machos possuem plumagem extraordinária e duas longas penas que se projetam da nuca, utilizadas em elaborados rituais de acasalamento. Durante essas exibições, o macho assume posturas específicas, movimenta o corpo e destaca suas penas de forma quase teatral para impressionar as fêmeas. Já elas apresentam coloração mais discreta, reforçando o forte dimorfismo sexual típico das aves do paraíso. Essa diferença extrema entre machos e fêmeas é uma estratégia evolutiva voltada exclusivamente para a reprodução. A ave do paraíso de Alberto não é apenas uma ave exótica, ela é uma prova viva de que a natureza consegue criar formas, comportamentos e visuais tão extravagantes que parecem pura fantasia. Anambé preto. O anambé preto é uma das aves mais estranhas, imponentes e misteriosas das florestas tropicais da América do Sul. Encontrado principalmente na Amazônia, esse pássaro chama atenção imediatamente pelo visual incomum. Os machos possuem uma enorme barbela carnuda que se projeta a partir do peito, coberta por penas longas e macias, criando um visual único e até estranho. Essa estrutura não é apenas decorativa, ela desempenha um papel fundamental durante o período reprodutivo. Mas não é só a aparência que torna o anambé preto uma ave incrível. Sua vocalização é considerada uma das mais impressionantes da floresta. Um som grave, explosivo e extremamente alto, descrito como uma batida seca ou um estrondo que ecoa por longas distâncias. Esse canto é usado principalmente pelos machos durante o período reprodutivo para marcar território e atrair fêmeas, funcionando como um verdadeiro alarme natural da mata. O anambé preto se alimenta principalmente de frutos, desempenhando um papel importante na dispersão de sementes e no equilíbrio do ecossistema. Uma verdadeira criatura das sombras da floresta. Depois de conhecer essas aves estranhas, aves exóticas e aves incríveis espalhadas pelo mundo, fica impossível não se impressionar com a criatividade da natureza. Agora eu quero saber de você. Qual dessas aves você achou mais estranha ou mais impressionante? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, porque aqui você sempre vai descobrir os animais mais curiosos, bizarros e surpreendentes do planeta.